Então, boa noite, né? Vamos lá, mais um encontro nosso aqui, mais uma aula do PharmaCoach, e hoje um assunto super especial, né? Que é o processo de autossabotagem, né? O processo aí dos nossos sabotadores, digamos assim, aonde a gente faz uma autoanálise, né? De como anda aí a nossa vida, e também para a gente aprender a identificar padrões, né, nos nossos pacientes, porque os nossos pacientes, eles na verdade se sabotam, né, ou sabotam aí o seu atendimento, o seu tratamento, né, muitas vezes aí de forma inconsciente, né, então a gente aí como um bom profissional de saúde, né, a gente sabe que existe a possibilidade da gente reverter esse quadro, né, então vamos aprender aí um pouquinho mais sobre os sabotadores, né. A ideia, né, é a gente aprender a identificar os nossos sabotadores, né? E aprendendo a identificar os nossos sabotadores, a gente consegue enxergar de forma mais fácil os sabotadores aí nos nossos pacientes, né? Não adianta de nada a gente identificar perfeitamente aí os sabotadores nos nossos pacientes e a gente não saber como lidar com os nossos também, né? Então, por isso que acaba sendo aí um grande desafio aí trabalhar com esse processo de autossabotagem, porque, em primeiro lugar, a gente precisa tratar ou aprender como lidar com os nossos sabotadores, né? Como que a gente vai fazer para que a gente tenha sucesso na nossa vida, para depois poder levar isso também aí para os nossos pacientes, né? Então, é necessário aí que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer para identificar aí os nossos sabotadores e lidar de forma harmônica com ele em nossa vida, né? Os homens pensam que possuem uma mente, mas é a mente que os possui. Isso é uma grande realidade, né? Nós já discutimos aí em vários outros encontros sobre o quanto a nossa mente nos sabota, né? Sobre o quanto aí muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas em nossa vida porque a gente dá ouvido àquela vozinha, né? Nosso crítico interno, né? Aquela vozinha aí que muitas vezes não permite que a gente vá, né, adiante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente que tem que dominar a nossa mente. Nós precisamos aprender a dominar a nossa mente. Nós dominamos a nossa mente, não é a nossa mente que nos domina, né? E hoje o que a gente vai fazer aqui nessa aula? A gente vai conhecer os perfis sabotadores, a gente vai aprender a identificá-los, né, aí em nossa realidade. A gente vai entender, né, o que são algumas crenças limitantes, de novo, né? A gente já falou sobre crenças limitantes, sobre crenças, na verdade, mas crenças e sabotadores acabam sendo assuntos aí que se misturam. Como que nós precisamos fazer para enfraquecer esses sabotadores aí na nossa mente e como que a gente vai fazer para fortalecer a mente sábia para que a gente tenha excelentes resultados. Então vamos pensar assim, todo mundo se sabota, concorda comigo? Em determinado momento da nossa vida, nós nos sabotamos. Só que às vezes a gente não entende por que a gente se sabota, né? E a gente não sabe que muitas vezes os nossos sabotadores, eles são inconscientes. E quando a gente traz os nossos sabotadores para a consciência, é que a gente entende como que a gente vai fazer para mudar a nossa realidade. Então, aquela história de que eu nasci assim e eu não vou mudar, é mentira. Quem contou isso para você, mentiu. Você nasceu assim, quem sabe? Você pode mudar? Pode. Você tem toda a possibilidade de mudar. E se a gente começar a pensar, né,
no ciclo da realidade, que nós já estudamos aí em outras oportunidades, a gente começa a entender que o processo de autossabotagem, ele está muito ligado com aquilo que você vê, ouve, sente, com tudo aquilo que tem no teu dia a dia. Se o sabotador está presente no seu dia a dia, se esses pensamentos estão presentes no seu dia a dia, você começa a criar uma realidade diferente, né? E dentro do seu mundo, você vai entender que aquilo é verdade. Se aquilo é verdade, se você acredita fortemente naquilo, você vai começar a ser uma pessoa que tem determinados tipos de pensamentos sabotadores, você vai fazer coisas de pessoas que têm crenças limitantes, né, que se sabotam, e você vai começar a ter os resultados dos seus sabotadores, né? Então, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, você cria a sua realidade. Né? Você cria a sua realidade e você começa a ser uma pessoa que age de determinada forma, começa a fazer coisas de determinada forma e ter os resultados dos seus pensamentos. E para a gente entender quais são os nossos sabotadores, a gente precisa trazer eles para a consciência. Então, quando eu vejo que em determinados momentos eu estou agindo no modo sabotador, eu começo a criar uma nova realidade no meu mundo. Eu começo a eliminar esses sabotadores da minha vida. Se eu começo a eliminar os sabotadores da minha vida, eu começo a ser uma pessoa diferente. E eu começo a fazer coisas diferentes e a ter resultados diferentes. E daí eu enfraqueço os meus sabotadores. Eu enfraqueço as minhas crenças limitantes. Porque daí eu entendo que a minha realidade, que o meu mundo eu posso criar. Se eu crio o meu mundo, eu vou ter uma realidade nova. Né? Então, o ciclo da realidade, ele fala muito isso. Tudo aquilo que eu vejo, eu crio no meu mundo. E se eu crio no meu mundo, eu começo a ser uma pessoa com uma nova realidade, a fazer coisas de pessoas que querem uma nova realidade, e eu começo a ter uma nova realidade. E isso me empodera cada vez mais, né? Fortalecendo aí o meu ciclo da realidade. E isso também funciona ao contrário. Se você crê que você pode, mas se você crê que você não pode, você está certo, porque realmente você não vai conseguir fazer. Você acredita, é a sua verdade. Né? A sua verdade está acima de muita coisa. E pense assim, todos nós temos sonhos. Todos nós queremos entender aí sobre o nosso propósito de vida, sobre a nossa missão. A gente procura paz, amor, felicidade, saúde. A gente quer ter sucesso, a gente quer ter prosperidade profissional. E por que que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? Se todo mundo é formado aí pela genética aí muito próxima, muito parecida, né? Se a gente pegar aí colegas de profissão formados às vezes na mesma faculdade, com os mesmos professores, morando na mesma cidade, por que que alguns conseguem ter prosperidade profissional, alegria, felicidade, sucesso, e outros não conseguem? Por que será? Você já se perguntou por que que eu me travo, por que que eu me limito, por que que eu sou crítico demais, por que que eu desisto fácil, por que que eu desisto das minhas metas, por que que eu não saio da minha zona de conforto, por que que eu não emagreço, por que que eu não tenho tempo para minha família, para os meus amigos, não tenho tempo para viver a vida plena que eu gosto, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para cuidar da minha saúde, por que que eu não ganho dinheiro, por que que eu não me sinto amada, por que que eu não vejo que as pessoas gostam de mim? Você já se perguntou por que que a realidade, por que que se o universo é próspero e abundante, por que que existem algumas pessoas que se limitam e outras que são tão prósperas? Né? Então, tudo está dentro da nossa mente. Se a gente quer, a gente consegue se transformar. Se não, a gente não consegue. Né? E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ela é muito importante aí, que a gente pode levar ela para a nossa vida.
Não importa o que é que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então não importa qual é a realidade que você viveu até ontem. O que importa é o que você vai fazer com as informações que entraram na tua cabeça. E a partir de agora, tudo aquilo que você quer, você tem que se perguntar, o porquê que você não está conseguindo. E a mesma situação para os seus pacientes. Não importa se ele não teve o sucesso em saúde que ele gostaria de ter. Não importa se ele ainda não chegou ao peso desejado. Não importa se ele ainda não sabe ter a alimentação saudável que ele gostaria de ter. O que importa é o que ele vai fazer com essas informações aqui para frente. Ele pode continuar assumindo o papel de vítima e dizendo que não consegue, que nunca conseguiu, que desiste, ou ele pode assumir a responsabilidade da sua vida. Então, não importa o que aconteceu lá no passado. O que importa é como que você vai encarar a informação da sua experiência. Não importa o que fizeram com você. O que importa é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. A nossa crença limitante, ela tem uma força muito grande, Os nossos pensamentos, ele tem uma força muito grande. E às vezes é como se a gente vivesse dentro de uma bolha que impede a gente de chegar onde a gente gostaria de chegar, que acaba impedindo aí o nosso sucesso, O sucesso está lá, ao nosso alcance, mas a gente às vezes não consegue sair daquela zona de conforto e correr atrás do sucesso. Porque a zona de conforto, como já diz o nome, ela é confortável. Tá ruim, mas tá bom. Então, às vezes, o sucesso está bem pertinho da gente. Basta, às vezes, a gente mudar algum pensamento, uma crença, mudar um jeito de fazer alguma coisa que a gente consegue fazer, E sempre quando a gente fala aí do processo de autossabotagem, não dá pra gente separar ele, das nossas crenças e valores. As nossas crenças e valores, elas foram formadas aí por toda a informação que a gente recebeu aí, desde o momento que nós nascemos, da sociedade, da nossa formação, dos nossos relacionamentos familiares, educação, aquilo que a gente viveu, a nossa família, a nossa religião, tudo isso gera pensamentos que fortalecem aí as nossas crenças e valores. E essas crenças e valores, elas comandam os nossos pensamentos, emoções e as nossas ações. E isso gera o nosso resultado. Então, tudo aquilo que eu acredito e que é muito importante para mim, vai gerar um pensamento. Todo pensamento, ele gera uma forte emoção dentro da gente. E essa emoção é que vai fazer com que a gente entre em ação, ou não. E isso vai determinar os nossos resultados. Então, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, desde o início da nossa vida, ela vai determinar o nosso resultado. Porém, hoje em dia, a neurociência já explica que existe como você quebrar essa cadeia. Existe como você mudar aí os seus pensamentos, mudar suas emoções, começar a fazer coisas diferentes, ações diferentes, e você vai ter um resultado diferente. Para você conseguir isso, você precisa começar a acreditar fortemente nos teus pontos fortes, nas suas crenças fortalecedoras. Você precisa aprender a negociar com os seus sabotadores. Não existe você eliminar sabotadores. Sabotadores, eles têm que ser negociados, porque os nossos sabotadores, eles estão muito fortes dentro da gente. Então, a gente precisa entender qual é o momento que eles chegam e aprender a negociar com eles. A gente precisa entender o poder do pensamento positivo. Não é aceitar tudo e achar, ai, que bonito, a vida é bela. Não, mas é acreditar que tudo está dentro da nossa mente. Se a gente quer pensar positivamente de que a gente vai ter o resultado que gostaria de ter, a gente consegue. E você tem que estar entre pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Se você quer ter sucesso profissional, você tem que estar próximo a pessoas de sucesso.
Se você quer emagrecer, você tem que estar próximo a pessoas que querem emagrecer. Se você quer fazer uma poupança, aprender a economizar, você tem que estar perto de pessoas que também têm a mesma mentalidade, né? Então, estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, ela te fortalece, né? E quando você começa, né, na busca aí do conhecimento ou do autoconhecimento, enfim, você começa como, né, tá aqui o bonequinho, é como se você estivesse em uma maratona mesmo. O teu conhecimento, ele faz com que você enfrente os teus sabotadores, com que você aumente a tua resistência, né? E quanto mais você pratica, mais sucesso você vai ter. Então, quando você aprende a negociar com os seus sabotadores, você acaba tendo mais resiliência, mais resistência, né? E aprendendo aí como lidar com todas as barreiras. E isso é uma jornada diária, é uma jornada do dia a dia. Né? Não adianta você pensar que você vai, eu identifiquei um processo de autossabotagem. E aí, o que você vai fazer com ele? Você vai ter que praticar todos os dias para conseguir fugir desse processo de autossabotagem. Porque senão a tua mente vai te trazer para a tua zona de conforto novamente. Né? E é prática diária. Se você quer mudar a sua vida, tem que praticar todos os dias. Quando a sua mente acredita de verdade na tua meta, o teu corpo se prepara. Quando a sua mente acredita que você pode, o teu corpo se prepara. Quando a tua mente acredita que realmente você está preparado para ter o sucesso que você gostaria de ter, o teu corpo se prepara. Senão, ele te sabota. Senão, ele vai achar algum jeito de te sabotar. Isso pode ter certeza. A partir de agora, eu não tenho dúvidas de que vocês vão começar a identificar processo de autossabotagem em vocês o tempo todo. Vocês recebem aí um relatório com o teste, né, com o link que foi passado aí antes da aula, que fala detalhadamente sobre cada sabotador. Então, se você não aprender a identificar em você, é porque a tua mente não está acreditando que você é capaz. Agora, se você identificar, você tem como mudar. Você tem como mudar o teu pensamento e o teu corpo reage e você vai atrás da sua meta. Tá? Então, até agora, no curso, a gente já fez a nossa avaliação de perfil comportamental e agora a gente está fazendo a nossa avaliação de sabotadores. E depois dessa aula é entrar em ação, porque a base do autoconhecimento de vocês está formada. A partir de agora, você não vai ter os resultados que você gostaria de ter por conta dos seus sabotadores. Mas você já entendeu quais são os pontos que você precisa fortalecer para ter sucesso e quais são aqueles pontos que você precisa negociar para fugir, né, da falta de sucesso que você gostaria de ter. E pense assim, 1 minuto por dia no seu campo de batalha interna vai valer por uma vida toda de paz. Então, quando a gente fala, né, de processo aí de autossabotagem, não tem como a gente não falar em prática diária, sabe? Isso aqui devia ser tela de fundo do nosso celular, do computador, um quadro bem grande na nossa vida, para a gente começar a entender que não existe falta de tempo na nossa vida. O que existe é despreparo para a batalha. Então, se você tiver aí 1 minuto por dia olhando aí para os teus sabotadores internos para entender tua batalha interna, você vai aprender que lá na frente você vai ter paz. Por uma vida toda de paz. 1 minuto por dia já é o suficiente. E você recebeu, então, hoje o link para fazer o teste, né, que é o teste de inteligência positiva, né, que foi desenvolvido pelo Shizad Chamine. Eu sempre travo, né, na hora de falar esse nome dele. E é fantástico, sabe? É um livro. Aconselho aí que você tenha esse livro sempre em mãos, que você estude.
Meu livro está aí, tá aqui para eu mostrar para vocês, mas ele está bem surradinho, bem acabadinho. Eu já li ele acho que umas 3 ou 4 vezes, fora o que eu li aí já durante o curso que eu fiz de inteligência positiva. E vale a pena, porque você consulta ele para a vida toda. É um manual de sobrevivência, né? E ele fala no livro, né, que a sua mente é a sua melhor amiga, mas ela também pode ser a sua pior inimiga. E ele fala muito assim, né, que não adianta você ter um lindo jardim se você deixa aí plantas do mal crescer no teu jardim. Então, você tem que preparar a tua mente para que dela cresça bons pensamentos, né? Você prepara o seu terreno para bons pensamentos. E o link, né, que vocês receberam foi aí o de inteligência positiva, pode ser acessado aí por qualquer um dos links, ele tá já lá na área de membros de vocês, lá do site, e ele tem a parte do assessment, né, do assessment de inteligência positiva, e ele também tem uma parte lá que ele fala sobre o quociente de positividade. O quociente de positividade é um outro ícone que você entra lá nesse site aqui, né, do Positivo Inteligência, e ele te dá o quociente de positividade, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ele. E o que seria esse teste, né, de inteligência positiva, de autossabotagem, enfim, né, existem várias denominações para ele. Ele mostra para a gente, né, o quanto que a nossa mente está sabotando a gente, e quanto que a nossa mente trabalha a nosso favor. E todos os dias na nossa vida vai ser assim. Alguns dias alguma parte do tempo, do nosso dia, a nossa mente vai estar nos sabotando, mas uma parte do dia a nossa mente vai estar trabalhando a nosso favor. E depende da gente agora entender qual é a porcentagem de tempo que a gente vai deixar mais presente na nossa vida, né? Então, você fez o teste, né, e recebeu aí um gráfico onde ele apresenta, né, 9 sabotadores e mais o crítico, né? Cada um com uma nota, né, correspondente ao seu resultado, né, o seu resultado do momento. O teste de perfil comportamental, ele é um teste que mostra, na verdade, na essência, como que você é, né? Já o teste de perfil de sabotadores, ele é um teste muito mais situacional. A minha sugestão é que vocês anotem na agenda de vocês, no planejamento, enfim, que vocês repitam ele aí a cada 3 meses, para vocês entenderem aí como é que está funcionando a mente de vocês. Porque ele é muito situacional. Então, em determinados momentos, você pode estar vivendo aí num momento onde o teu insistente, por exemplo, o teu perfeccionista, ele está alto demais. Mas em outro momento ele pode não estar, né? E se para você for importante, né, você aumentar o teu perfeccionismo, por exemplo, o teste de autossabotagem ele já vai te ajudar a dar uma clareada, já te ajuda a dar uma luz, né? Então é uma possibilidade aí de você fazer o auto-coaching aí direto, né? Eu costumo anotar na minha agenda, né, para a cada 3 meses, mais ou menos, eu estou fazendo o meu. Então, eu começo a entender realmente quais são os resultados de vida que eu estou tendo, né, e como que eu estou me sabotando. Né? Eu já fiz esse teste milhares de vezes, muitas vezes, né, desde 2016 que eu fiz esse curso, 2017, 2018. Então, pense assim, né, muitas vezes mesmo. E é necessário que se faça para você começar a entender aí como que está funcionando a tua mente, tá? O maior sabotador aí que a gente tem, na verdade, é o nosso crítico, né? Nosso crítico é o maior sabotador de todos. E depois ele usa aí
esses outros nove sabotadores, na verdade, para apoiar aquilo que ele está fazendo em determinado momento. Né? Então, é muito importante que você observe aí no teu resultado como que está a tua crítica interna. Quanto que você está criticando as circunstâncias? Quanto que você está criticando os outros pelos teus resultados? Então, o nosso crítico, ele vai ser o nosso maior sabotador. Porque se a tua crítica interna for muito alta, por exemplo, às vezes ele vai te limitar, porque você talvez precise ser perfeita, talvez você não está conseguindo ser perfeita, né? Então, teu crítico, a tua autocrítica, quando ela está muito alta, você precisa começar a analisar o que você ganha sendo assim. Mas também existem pessoas que, às vezes, elas se colocam numa posição de que elas não têm a vida que elas gostariam de ter por culpa dos outros. Né? O meu marido não me ajuda, o meu filho não me ajuda, porque o meu pai não me ajuda. Né? Então, a crítica, às vezes, aos outros pelos resultados dela, às vezes ela está muito alta. E isso daí é falta de autorresponsabilidade. Então, você pode... Né? Se a tua crítica aos outros estiver muito alta, quem sabe não está na hora de você chamar aí a responsabilidade para você. Né? E quando a crítica às circunstâncias é muito alta? Aí entra aquela história, né? Assim, nossa, é culpa do governo, é culpa do presidente, é culpa das eleições, é culpa da Copa, que o Brasil não funciona. Então, às vezes, a crítica às circunstâncias também é uma forma de você fugir do processo de autorresponsabilidade. E quando você vê, né, que esses números aí estão te trazendo resultados não favoráveis, é a hora de você começar a prestar atenção aí se realmente vale a pena, às vezes, você ter uma régua muito alta de cobrança interna, se vale a pena você chamar um pouquinho mais da responsabilidade para você, se vale a pena você botar a culpa nos outros. Sempre vai ser culpa do Lula, né? Sempre tem aquela história. Então, o nosso crítico vai ser o nosso maior sabotador sempre. Observem sempre isso, né? E a nossa pontuação QP, ela corresponde ao quociente de positividade. Né? A gente antigamente tinha o QI, né? Que era um quociente de inteligência. Hoje em dia a gente tem o PQ, que é o quociente de positividade, a gente tem o quociente de inteligência emocional, né? A gente tem os quocientes de resiliência, né? E nesse link você consegue averiguar aí qual que está o teu quociente de positividade. Quando você recebe o resultado, você tem que levar em consideração que ele diz quanto tempo, né, fora aí os momentos neutros na sua vida, a tua mente, na verdade, ela está ficando no modo sábio ou no modo sabotador. Então, o QP, que é aquele link que eu falei para vocês que vocês podem entrar ali depois, ele vai te dar o quociente de positividade. Tá? O ideal é que você esteja acima de 75%, que é como se o teu tempo fosse dividido em 4 durante o dia. Então, você só tem direito a ter um momento de modo sabotador. Os outros 3 momentos do teu dia, né, as outras 3 partes das horas da tua vida, você tem que estar trabalhando aí no teu modo sábio, né, no teu modo aí de alavancagem de resultados, tá? Uma equipe, por exemplo, ela precisa estar aí numa média de quociente de positividade acima de 85 para ela ser considerada como alta performance. Se você tiver quociente de positividade acima de 85, significa que você entende os teus sabotadores e que você está trabalhando rumo à tua meta. Agora, quando você começa a ter um quociente de positividade em torno de 50, 40, enfim, ninguém te atura mais. Porque você está vivendo aí no modo de autossabotagem intensa. Talvez você está reclamando demais da vida, talvez você
não está aí assumindo a responsabilidade dos teus atos, então observe, né? Por isso que é importante a gente fazer essa avaliação com determinada frequência, para a gente entender como que a nossa mente está funcionando. Tá? E o ideal ainda é que vocês façam assim, num dia onde vocês estão super bem, legal, assim, muito bom, né? Onde tudo aconteceu muito bem, e naquele dia que tudo deu errado. Porque daí, naquele dia que tudo deu errado, você começa a entender qual é o sabotador maior que fica presente nesse dia. Sabe aquele dia assim que tu sai de casa, que te corta no trânsito, que te xinga, que te chama de feia, de incompetente, que todo mundo que você vai falar, ninguém presta atenção em você? Aquele dia que você volta para casa pensando assim, nossa, que dia mais triste, que dia lixo, que dia ruim, quero apagar esse dia. Esse é um dia bom para você também fazer esse teste de sabotadores, para você ver qual é o sabotador que aparece com maior frequência aí na tua mente. Então vamos lá. O nosso crítico é o nosso maior sabotador. Ele vai estar no centro de todas as atenções sempre, né? E o que ele faz? Ele não quer ser o vilão sozinho da história, né? Então ele começa a fazer o quê? Chamar um monte de coleguinhas, um monte de apoiadores, né? Para que ele não leve a fama sozinho, né? Ele não quer ficar com a fama de sabotador sozinho. Então ele começa a manipular os teus pensamentos, as tuas ações, o teu resultado, fazer com que você acredite em determinadas coisas que nem sempre vão te levar a lugar nenhum. Ele não quer ser o vilão, né? E para ele não ser o vilão, o que ele faz? Ele bota a culpa em outras pessoas, em outros sabotadores, né? A gente vê muito isso por aí, né? Quantas pessoas aí que sabem que elas é que são o problema numa instituição, numa família, num trabalho, enfim, mas ela está sempre chamando outro coleguinha para levar a culpa com ela, né? Então vamos lá. O crítico, ele vai ser o nosso sabotador mestre, o sabotador principal e é o sabotador aí que afeta todo mundo. Ele vai ser o nosso grande juiz, nosso grande julgador. Ele vai botar culpa e defeito nos outros, ele vai achar culpa em si, vai achar a cruz para carregar, ou vai botar culpa nas circunstâncias. Dependendo aí de quem ele coloca a culpa, né, ele vai acionar um determinado sabotador na gente ou não. Ele vai ativar aí os seus cúmplices, né, e ele vai puxar a responsabilidade aí para os outros cúmplices e não só para ele. Ele gera um sentimento de culpa muito grande. Ele gera um sentimento de arrependimento muito grande. Decepção, raiva, ansiedade, né? O crítico é aquele que sempre está falando assim, o que tá acontecendo? Por que tudo dá errado comigo? O que tem de errado com você? O que tem de errado com as circunstâncias? O que está errado com esse resultado? O crítico vai ser sempre aquele que vai apontar o erro nos outros, né? E daí com isso ele vai chamar aí os outros sabotadores para entrar junto com ele nessa batalha aí do teu pensamento. O crítico, ele conta algumas mentirinhas aí para justificar o pensamento dele, tá? Isso aqui tudo eu tirei do teste de vocês, então eu sugiro aí que vocês olhem aí com bastante vontade no resultado de vocês, para vocês entenderem, tá? Eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai acabar fugindo um pouco da ferramenta, tá? Eu quero focar na ferramenta com vocês. Então, o crítico, o que ele faz? Ele diz que ele tem que pressionar, se ele não pressionar, você vai ficar preguiçoso, acomodado, você tem que ser punido pelos seus erros, né? Você tem que ter medo, você tem que ser objetivo, você tem que buscar proteção do seu interesse. Então, ele conta algumas mentiras para fazer com que os outros sabotadores aumentem, tá? Quando o crítico, ele faz com que você seja perfeccionista demais, o teu sabotador insistente aumenta, né? O insistente, ele é chamado também, né, de o perfeccionista.
ele precisa de muita ordem, organização, autocontrole e autocontentação, né? Ele tem que estar contente com os resultados dele. Se ele não estiver contente com os resultados dele, ele não é perfeito. E ele precisa ser perfeito, né? O perfeccionista, ele sofre muito, né, por ser perfeccionista. Ele é muito sensível à crítica, ele não gosta de fazer nada errado, ele gosta de ser perfeito. Se ele não puder ser perfeito, ele se sente imperfeito. E se ele se sente imperfeito, às vezes ele prefere não fazer do que fazer mal feito, né? Ele vai ser sempre pontual, metódico, sarcástico, muito crítico, né? Ele vai trabalhar além do necessário, porque como ele é perfeito, ele vai fazer melhor do que os outros. Só que com isso, ele acaba se decepcionando muito com ele quando ele não atinge o padrão desejado, né? E isso afeta um pouco o equilíbrio dele, né? Ele começa a se sentir nervoso e angustiado por isso. E às vezes ele pode desistir do que ele estava fazendo, né? Nosso paciente perfeccionista vai ser aquele que vai ter que ter todos os medicamentos em mão para começar o tratamento, por exemplo. Senão ele não começa, porque senão vai dar errado, né? O perfeccionista, ele pensa muito, né, de que ele sabe o jeito certo, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, e ele vai fazer o que é o certo, né? Ele sempre acha que os outros são desorganizados e que ele é perfeito, né? Como ele é perfeito e ele é organizado, ele acaba sendo metódico, né? E ele odeia erro. Se você pega um paciente que é perfeccionista demais e você erra aí uma prescrição, formulação, atendimento, orientação, enfim, caixão, ele nunca mais te procura, porque você não foi perfeito e ele só quer estar ao lado aí de pessoas perfeitas, né? E ele conta algumas mentirinhas aí para ele mesmo, né? Ele diz que ele precisa ser perfeito porque ele tem que consertar o mundo, né? Pois é. Ele sempre diz que ele precisa consertar o mundo. É quase assim o cara que bota a capa de super-homem, uma Mulher Maravilha, e chama a responsabilidade toda para ele. Só que ele tem um ganho muito grande por ser perfeccionista, né? Ele acaba tendo respeito, ele acaba tendo reconhecimento, né? As pessoas procuram muito ele, porque ele é assertivo nas coisas que ele faz, né? Ele é perfeito, ele é muito perfeito, né? E com isso, ele começa a criar um monte de justificativa para dizer que ele precisa ser perfeito, que ele precisa saber como resolver tudo, né? E voltando aqui, né? O perfeccionista, ele só começa a tarefa quando tudo estiver ao alcance dele. Ele tem que ter toda... Para ele começar uma dieta, por exemplo, ele planeja tudo, ele tem que ter todos os ingredientes, tudo certinho, senão ele não começa. Para ele fazer uma comida no final de semana, por exemplo, se faltar um ingrediente, é difícil para ele improvisar. Ele tem que ter tudo na mão, né? É uma pessoa que acaba sendo perfeita demais e ele precisa de reconhecimento. Na verdade, ele é perfeito porque ele quer a aceitação das pessoas, ele quer que as pessoas vejam que realmente ele é a pessoa melhor para resolver aquilo tudo ali, né? E o perfeccionista, como eu já falei, ele tem o ganho enorme, né, de atenção, reconhecimento sendo perfeccionista. Só que quando ele não é perfeito, quando ele vê que ele não vai ser perfeito, ele tem uma tendência muito grande a procrastinar, a deixar para depois, ou para fazer em cima da hora. Então, pode ser aquele tipo de pessoa, assim, que... Vamos pegar um exemplo de um paciente. Né? Ele é perfeccionista e ele está fazendo controle de diabetes. Aí, ele faz um monte de besteira, né? Come carboidrato, açúcar, doce, enfim. Aí ele acha que se ele fizer uma dieta uma semaninha antes de ir no médico, o médico vai lá, faz a glicose dele vai estar alta, né? Porque daí o que ele fez? Procrastinou os cuidados em saúde dele por um bom tempo. Quando chegou na hora de ir no médico, ele correu lá, porque ele sabe que se ele fizer uma dietinha, ele dá uma melhorada na glicose. Mas aí ele esquece, né, que depois existem outros, como hemoglobina glicada, por exemplo,
que mostra que ele não foi perfeito. E isso acaba frustrando ele, porque ele não se vê, ele não aceita resultado que não seja bom para ele. Né? Então, o insistente ou perfeccionista, ele precisa ser perfeito. Se ele não for perfeito, ele procrastina, deixa para depois, né? Ou às vezes ele desiste. Né? Se ele não é perfeito, então é melhor ele desistir. E como é que a gente pode ensinar ele a trabalhar a mente sábia dele? A gente pode ensinar para ele que às vezes o feito é melhor que o perfeito. É melhor ele fazer alguma coisa rumo ao resultado que ele busca do que ele procrastinar e não fazer nada, do que ele deixar para depois. Certo? Alguém aí teve um perfeccionista alto? Perfeccionista alto, insistente alto, né? Eu digo assim, ó, que o perfeccionista, quando ele é alto demais, ele acaba liderando junto com o crítico a maioria dos nossos outros sabotadores, né? Por isso que ele é o primeiro que eu falo, né? Porque ele não é à toa também que é o primeiro do gráfico, né? Porque ele acaba junto com o crítico liderando muitos outros sabotadores, que vocês vão ver ele na frente. O próximo sabotador é o controlador. O controlador, ele tem muita confiança e iniciativa, mas ele pode ser muitas vezes intimidador. Né? Ele é aquele que quer ter o controle de tudo, e para ter o controle de tudo, às vezes ele pode ser muito persuasivo, ou às vezes até manipulador, por isso que ele intimida, né, algumas pessoas. Se eu não tenho controle, eu tenho o descontrole. Né? Se eu tenho o controle, é porque eu sei fazer o que deve ser feito. Ele vai garantir o melhor resultado para sempre ter o controle. Né? E com isso, ele vai se sobrecarregar de tarefas e atividades para que ele nunca perca o controle de nada. Né? O controlador, ele tem muita ansiedade, muita impaciência se ele não conseguir ter o resultado que ele gostaria de ter. E ele vive numa guerra interna muito grande, ele se sente muito estimulado quando existe algum conflito, né? Quando ele pode mostrar que ele tem o poder. Né? Aqui está escrito ainda, né? Que adora fazer o impossível e contrariar a probabilidade. Tem uma tarefa difícil demais, dá para o controlador. Ele vai dar um jeito de fazer o que precisa ser feito. E outra coisa, né? O controlador, ele não se importa muito com os sentimentos. Né? Então, se ele tiver que magoar alguém, para ele é normal. Né? Porque para ele, também sentimento atrapalha resultado. Né? Então, o controlador, ou ele tem controle, ou ele está fora de controle. Ele sempre acha que ele precisa fazer muito, que ele tem que trabalhar duro, que ele tem que exigir mais dos outros, que ele tem que tirar o sangue dos outros para ter um resultado melhor, né? E ele, às vezes, faz até coisas aí que uma pessoa aí que não tem o controlador alto não teria coragem de fazer, né? O controlador, ou ele tem controle, ou tudo está fora de controle. Se tiver fora de controle, ele entra em pânico, né? Ele sempre acha que ele é indispensável, que não existe ninguém que possa fazer o trabalho tão bom quanto ele. Né? Se ele não controlar, ele vai ser controlado, e ele não suporta ser controlado. Né? E ele sempre acha que ele está fazendo o serviço dele, né? E o de todo mundo junto ainda. Ele sempre vai se achar, né, o dono da cocada, dono da bola, né? Ele tem que ter o controle de tudo. A bola é dele, ele manda no jogo. Só que é uma pessoa que se frustra muito fácil, porque nem sempre você consegue ter o controle de tudo, né? E a gente não precisa ter o controle de tudo. Se a gente quiser ter o controle de tudo, a gente acaba se tornando muito chato, muito detalhista, né? Muito intimidador, né? O controlador vai ser aquele tipo de paciente que ele muitas vezes vai chegar no teu consultório e ele já vai dizer o que ele foi fazer lá. Qual é o tipo de remédio que ele quer, qual é o tipo de acompanhamento que ele deseja, né? Ele vai falar para você o que ele espera de você. E ele vai querer ter o controle. Né? Então, muitas vezes, assim,
Existem alguns colegas, por exemplo, que eles dizem que eles passam meta para os pacientes dele. Agora pense assim, se você for passar uma meta para uma pessoa que é controladora demais e você ficar no pé dela dizendo que ela tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, mas ela não comprou a ideia, ela vai se sentir como uma pessoa fora do controle da situação e ela nunca mais volta, ela não vai engajar no tratamento. Então, quando você percebe que uma pessoa é controladora demais, deixa ela escolher o que ela quer fazer, deixa ela escolher a frequência de atendimento, deixa ela ter a sensação de que você está sendo controlado por ela. Né? Você tem lá a lista de perguntas que você pode fazer, né, para engajar o tratamento. Então, aprenda ali, né, a compartilhar o poder. Pergunta sempre, né, assim, o que você sugere, o que você acha, né? Uma outra situação também, né, que dá muito certo para você conseguir engajar aí com um sabotador controlador, é você falar para o teu paciente que a responsabilidade é compartilhada. Né, que se por acaso não der certo alguma coisa durante o acompanhamento, existe a possibilidade de ajuste, que você está lá para caminhar com ele, para apoiar, né, que você vai apoiar ele nas escolhas dele, né? E também você tem que fazer com que ele entenda que nem sempre ele vai conseguir ter o controle de tudo. E que se, por acaso, algum dia ele perder o controle, não significa que foi tudo por água abaixo. Não, é só ajustar a rota, só ajustar. Né? Você tem que fazer com que ele entenda que ele tem responsabilidade sim, mas a responsabilidade pode ser compartilhada. E que se ela for compartilhada, a jornada acaba se tornando mais fácil. Ele não precisa carregar tudo sozinho. Ele tem você para dividir as responsabilidades com ele. O outro sabotador é o esquivo. O esquivo é uma pessoa muito bacana, muito legal. Ela é sempre muito positiva, muito agradável. É uma pessoa que não briga com ninguém, está sempre fugindo de conflito, né? Não quer nem saber de fofoca de fulana que brigou com ciclano, que isso. Não. Ela quer levar uma vida boa, uma vida legal, uma vida agradável sempre. É uma característica muito interessante. Vê aqui, né, a mesinha aqui do bonequinho cheia de serviço. Deve ser a chefe ali, já com outro servicinho lá para ele fazer. Ele está vendo revistinha de comédia, né, porque ele se permite relaxar. Ele quer ter uma vida leve, ele quer ter uma vida agradável, né. E o esquivo, ele vai ser uma pessoa que, para agradar a todo mundo, às vezes ele vai dizer sim para coisas que ele não gostaria de fazer. Né? Ele gostaria aqui de estar lendo o livro, mas ele tem um monte de serviço para fazer. E está vindo mais serviço. E ele não vai falar não. Ele vai falar sim. Porque ele não quer ser desagradável. Ele não quer conflito. Ele é uma pessoa que precisa de aceitação. Então ele nunca vai saber falar não. Né? Ele não consegue encarar as dificuldades de frente. Né? E às vezes o falar não para alguém, ele não consegue diferenciar de um não para a situação e um não para a pessoa. Né? Ele é uma pessoa que, por não conseguir falar não, às vezes ele se enche de coisas para fazer, né? E coisas agradáveis e coisas desagradáveis também, só que ele vai acabar procrastinando as desagradáveis, né? E o procrastinar as coisas desagradáveis, né, faz com que, às vezes, ele não entregue o relatório que ele tem que entregar, não faça a atividade que ele tem que fazer, mas ele vai sempre dar um jeitinho aí de falar isso para você não ficar magoada com ele. Porque o esquivo, ele vai estar sempre querendo agradar a todo mundo, né? Só que como ele não sabe dizer não para as pessoas, para as coisas, enfim, ele acaba se sentindo muito ansioso, porque ele quer fazer, ele quer ajudar, ele quer dar conta, mas ele não vai dar conta. Né? E a tendência dele de procrastinar é muito grande. Né?
E daí ele começa a se sentir aí ansioso e triste, às vezes até ressentido, porque muitas vezes ele não sabe falar não. Ensinar o teu esquivo, o paciente esquivo a falar não, é muito importante, né? O esquivo, geralmente, começa a pensar assim, pô, isso aqui é chato demais. Se é chato demais, eu vou deixar para fazer por último. Não, esse aqui é chato demais. Talvez se eu fazer de conta que eu não vi, alguém vai lá e faz e tudo se resolve. Sabe aquela história assim, tem problema no serviço, aí o esquivo tá chegando, vê que tem duas pessoas discutindo, sabe o que ele vai fazer? Ele vira as costas, toma um cafezinho, volta daqui a meia hora, como se nada tivesse acontecido. Ele tem uma tendência muito grande a achar que os problemas vão se resolver sozinho. Se ele chegar numa briga, por exemplo, como que ele vai chegar lá e vai separar a briga, a discussão, ou o que está acontecendo lá? Né? Uma das duas partes talvez ele magoe, então ele prefere dizer que não viu nada, que não sabe de nada, assim ele não entra em conflito. Ele vai estar sempre buscando um equilíbrio, né? Sempre buscando um jeitinho de fazer as coisas para não magoar ninguém. Ele sempre fala que ele sempre gosta de ser visto como uma boa pessoa. E se ele é uma boa pessoa, ele não vai magoar ninguém, nunca, né? Porque senão alguém pode ver ele como uma pessoa má. E ele não suporta se sentir rejeitado, né? O esquivo também, ele sente assim, né, que ele precisa ser o pacificador. É como se ele vivesse com aquela bandeira branca, né, sendo pacificador aí no meio de todo mundo. Né? É fácil de você identificar o esquivo. É aquela pessoa que chega, que quer ver se você tem dois amigos que brigaram e tem um amigo que é esquivo, esse amigo esquivo vai tentar sempre a harmonia entre vocês, né? O esquivo, ele busca muito a felicidade. Ele busca sempre coisas legais, coisas diferentes para fazer. Então, tarefas desagradáveis, tarefas difíceis, ele não vai fazer. E se for preciso, ele até vai mentir para você dizendo que fez. Se ele achar que um diário de bordo, diário alimentar, enfim, é muito chato, ele até vai falar para você, não, eu vou fazer, pô, legal. Mas chega na hora de mostrar o resultado, ele vai dizer que esqueceu em casa, vai dizer que não fez, vai dizer que não teve tempo. Ele sempre vai achar um jeitinho muito legal de te justificar aquilo que ele não fez. Porque ele é um cara bacana, né? Ele é um cara legal, ele é um cara bacana. Mas ele se enrola no prazo, ele se enrola naquilo que ele tem que fazer. E como ele não gosta de fazer coisa chata, né, ele vai dar um jeitinho de fugir do problema. Vai te pedir talvez alguma outra alternativa, enfim. O esquivo, se você está atendendo ele e você percebe que teu paciente ele é desse tipo assim, né, de fugir da responsabilidade, começa a criar uma recompensa legal para ele aderir ao tratamento. Né? Usa a procrastinação dele, usa aquilo que ele fala que ele não fez, não fiz porque mimimi. Você tem que pegar o mimimi dele e usar como uma recompensa para ele fazer o que precisa ser feito. Tá? Você tem que mostrar para ele que muitas vezes alguns conflitos são necessários. Né? Quando ele fala não para alguma coisa, ele está falando um sim para ele. Se ele está entrando numa dieta, por exemplo, e alguém convida ele para ir para uma festa muito legal, muito boa, ele vai dizer que vai. Ele não vai dizer que ele está de dieta. Ele não vai falar que ele quer levar a marmitinha dele. Né? Mas você pode ensinar para ele que ele pode ir, que ele pode enfrentar, às vezes, um conflito e que existem várias formas de você resolver aquela situação. Né? Que você está lá do lado dele para garantir que vocês vão achar a melhor alternativa para isso. Você tem que mostrar para ele que, às vezes, uma tarefa desagradável, ela pode ser muito legal de ser feita, né, quando ela sabe, né, que o resultado vai ser garantido. Então, assim, procure sempre
ao lidar, né, com uma pessoa que tem um esquivo muito alto, que é muito procrastinador, que não sabe dizer não, de uma forma com que ele não se sinta pressionado, não se sinta acuado. Você tem que aprender muito a negociar prazo com ele, tá? O sabotador inquieto. O inquieto é aquela pessoa que nunca para nada, que ele tem sempre necessidade de fazer algo com mais emoção, com mais adrenalina, algo diferente, adora novidade, a cabeça dele está sempre a mil, né? Ele é uma pessoa que raramente se sente em paz, ele pouco se sente satisfeito com aquilo que ele está fazendo naquele momento, está sempre procurando coisas diferentes. Ele é muito distraído, né? Se você vê o inquieto, ele é muito parecido com o águia, né? Ele parece que está sempre fazendo muita coisa diferente, né? Ele gosta de bastante excitação, variedade, novos estímulos. Só que daí com isso ele acaba sendo muito ansioso, né? E acaba sendo impaciente com o presente. Ele está sempre com o foco lá no futuro, lá na frente. Ele está sempre buscando coisas diferentes. Né? Muitas vezes ele perde o foco porque ele não vê valor no momento presente. Ele quer só pensar no que vai acontecer lá no futuro. Ele está sempre pensando que aquilo que ele tem hoje, no momento, não é interessante. Que alguma coisa nova vai aparecer. E se alguma coisa nova vai aparecer, ele tem que estar ligado, né? Ele tem que estar presente no futuro. Ele não está presente no presente. Ele está sempre com foco lá no futuro. Só que daí o que acontece? Como ele não vê nada legal no futuro, ele acaba no presente, desculpa. Como ele não vê nada legal no presente, ele acaba sendo às vezes uma pessoa negativa com o presente, sempre achando que só o futuro é que vai ser legal, né? Só com aquilo que ele vai ter lá na frente é que vai ser legal. Né? E também ele sempre acha que as pessoas não conseguem acompanhar ele. Né? Porque o excesso de ansiedade de futuro para ele é muito grande. E tem pessoas que valorizam o presente. Né? Querem viver o presente. Existem aquelas pessoas também que querem viver o passado. E ele quer viver sempre o futuro. Viver intensamente o medo de perder alguma coisa. Ele não quer perder nada. Né? Então, o inquieto vai estar sempre buscando um estímulo diferente. E qualquer estímulo tira o foco dele. Ele faz muita coisa, ele é inquieto, né? Então, ele está sempre prestando atenção na novidade. Então, ele acaba fazendo muita coisa. Ele acaba tendo muita iniciativa e pouco acabativa. Começa a fazer muita coisa e não termina nada. Né? É aquele tipo de paciente, assim, que quando vê um tratamento novo, ele corre no consultório perguntando se ele pode usar, se pode tomar, porque é legal, que fulano teve resultado, isso, aquilo. Mas se tem uma atividade física nova, ele vai deixar de fazer aquela antiga dele para provar a nova. É sempre aquela pessoa que está buscando o novo modelo de celular, o novo modelo de televisão, sempre buscando aí uma nova tecnologia. Né? O que a gente precisa ensinar para ele? A gente tem que mostrar para ele que se ele tiver um pouquinho de foco e persistência, ele vai chegar onde ele quer chegar. Né? Ele está no caminho certo, ele não precisa buscar um novo caminho, uma nova jornada. Ele precisa ter um pouquinho mais de foco e persistência, porque persistência ele desiste muito rápido, né? E aprender a viver o tempo presente, ensinar ele a valorizar pequenas conquistas, né? A ensinar ele a terminar a tarefa para depois partir para uma próxima. Então, é o tipo de pessoa assim, ó, que não adianta você passar tarefas e atividades que demoram muito para concluir, porque ele não vai conseguir ter foco ali e ele acaba se distraindo, pensando aí numa próxima coisa legal que vai aparecer. O outro sabotador é o prestativo. O prestativo é aquela pessoa, olha aqui o carinha prestativo, ó. Todo mundo lá de boa, no barquinho, né? E quem é que está remando? O prestativo. O prestativo vai ser sempre aquela pessoa que vai fazer tudo por todo mundo. Ele vai carregar muita gente nas costas dele.
Ele vai estar sempre disposto a ajudar todo mundo. Né? Ele vai estar sempre buscando carinho, atenção, compaixão, reconhecimento. Né? Ele quer que as pessoas vejam que ele é o cara que ajuda todo mundo. Né? Está ali próximo a todo mundo. Por que ele faz isso? Porque ele quer aceitação e afeição por meio de um agrado, de um elogio. Né? Ele precisa se sentir importante. Se ele não se sente importante, ele se sente rejeitado. E ele não sabe se sentir rejeitado. Né? Ele acha que se ele expressar as necessidades ou as vontades dele, pode parecer egoísmo. Então, vai ser aquele tipo de mãe, por exemplo, que primeiro ela vai fazer tudo aquilo que ela tem que fazer da família, marido, filho, vó, tia, enfim, depois ela vai cuidar da saúde dela. Isso é muito presente, né, na nossa vida. Né? Se ele faz alguma coisa e depois ele precisa de ajuda, né, e ele não tem essa ajuda, ele não entende que às vezes o não que ele leva não é para ele, é para a situação. Né? Então ele vai estar sempre dizendo sim para todo mundo, não sabe dizer não, né? E bota as necessidades dos outros em cima da necessidade dele. Ele vai ser sempre o último a cuidar dele, o último a fazer algo por ele. Os outros são mais importantes do que ele na vida dele. E o que ele pensa, né? Que ele tem que colocar as necessidades dos outros na frente dele. Ele fica incomodado quando as pessoas não elogiam aquilo que ele faz, quando não reconhecem aquilo que ele faz, né? Ele se doa demais, né? Por ele se doar demais, qualquer pessoa vai gostar dele. E se alguém não gostar dele, para ele é o fim do mundo. E também é um outro sabotador que acha que pode ser aí o super-homem e a Mulher Maravilha, que ele vai salvar todo mundo, né? Ele acha que ele não faz as coisas por ele, porque primeiro ele tem que ajudar os outros, né? O mundo que ele vive, né, é perfeito porque ele faz tudo para ajudar todo mundo. Né? E se ele não estiver lá no mundo, como é que as pessoas vão sobreviver? Ele é a pessoa mais importante de todo mundo. Né? Então, relembrando, ele tem dificuldade em dizer não, evita fazer atividade também que gera conflito, porque ele quer se sentir aceito e não rejeitado, né? Você tem que ensinar ele a fazer as coisas que ele precisa fazer, ou se ele vai ajudar alguém, enfim, sem esperar nada em troca. Você tem que mostrar para ele que ele é indispensável, sim. E as pessoas podem, muitas vezes, fazer as coisas por elas, né? Elas podem ajudar a remar o barquinho, ele não precisa tomar a rédea de tudo. Né? Você tem que fazer ele entender que às vezes o não é para ele, o não é para a situação. Ele tem que aprender a delegar atividades, tarefas, enfim. E você tem que mexer na ferida dele, que se ele não estiver bem, ele não vai servir para ajudar ninguém. Tá? Isso aqui é um sabotador muito grande, assim, né? E que acaba se tornando muito presente depois da maternidade, por exemplo. Onde a mulher nega tudo, né, que ela gosta de se arrumar e, enfim, para as necessidades da família, né? Ela vai sempre se colocar por último, né? Porque ela é a salvadora da família. Sabe aquela mãe que é tipo a galinha que bota todo mundo debaixo da asa? É o típico prestativo, né? E ela acha que se ela levantar a asa, as pessoas não sobrevivem, né? Você tem que mostrar para ela que as pessoas sobrevivem sim, se ela tirar uma horinha para fazer uma academia. Que as pessoas sobrevivem sim, se ela for fazer uma alimentação mais saudável, né? E não fazer só a comida que os outros querem. Que o prestativo, ele vai fazer o que todo mundo quer. E por último, ele cuida da saúde dele. Né? Então, você tem que mostrar para o prestativo que se ele não estiver bem, ele não serve para nada. Nada. E não servir para nada, para um prestativo, é horrível. O prestativo também, agora vocês vão se identificar. Quem tem prestativo alto, ele tem dificuldade de cobrar pelos serviços dele. Quem tem prestativo alto acha que ele tem o dom de ajudar as pessoas com a sabedoria dele. E às vezes ele acha que é feio cobrar por isso, cobra pouquinho, vou cobrar baratinho.
Ah, vou cobrar baratinho, né? Por que que eu vou cobrar caro? Depois a pessoa não volta, daí ela vai escolher outra pessoa. Ah, e se ela escolher outra pessoa, como é que vai ser? Né? Então eu vou lá e vou fazer de graça mesmo. Ah, eu vou atender de graça, né? O farmacêutico, ele é perito em ter prestativo alto, sabe? Assim, de todos os colegas que eu já atendi, raríssimos foram os que não tiveram prestativo alto. Né? E quem tem prestativo baixo, geralmente é porque ainda está numa zona de conforto que talvez ainda não precise negociar conhecimento em troca de uma remuneração. Né? Então, observe muito isso. Né? Você não precisa se sentir rejeitado, você precisa se sentir valorizado. Se as pessoas não te contratarem, não é porque você não é bom, é porque talvez o serviço que um outro colega entregue tenha chamado mais atenção. De repente ele nem é tão bom, mas ele se vende melhor. Né? E ele sabe se valorizar mais. E o prestativo não se valoriza muito, ele se desvaloriza. Por isso que ele cobra pouquinho, por isso que ele não cobra, por isso que ele faz as coisas muito de graça. Né? Então, se você tem um prestativo alto, comece a entender aí o que leva você a pensar, né, que o teu serviço não merece ser bem remunerado, que você não merece ganhar, o que você precisa ganhar. O outro sabotador que existe é o vítima. O vítima, ele é um sabotador muito interessante porque ele tem tendência a ser Marte, salvador da história, né? Sempre muito negativo, muito reclamão, né? Sabe aquela história lá daquela historinha que tinha há muito tempo atrás, né? Do ó dia, ó vida, ó azar, é o vítima. O vítima, ele é sempre mal compreendido, ele é dramático, ele é temperamental, desiste fácil, é uma pessoa que tem tendência muito fácil a ser depressiva, coloca muito a culpa nos outros, remói sentimentos antigos por muito tempo, né? Sempre acha que ninguém dá bola para ele, né? A família pode estar ao redor dele o tempo todo, mas ele sempre acha que ele é o coitado, o abandonado, né? E ele tem um ganho muito grande em ser vítima, né? Porque se ele se sente o coitado, o que ele faz? Ele começa a chamar a atenção das pessoas, e as pessoas começam a vir ao redor dele e começam a entender, ai, coitado, o que você precisa? Né? Então, é aquela pessoa que nunca vai fazer as coisas sozinha, vai sempre ser empurrado para fazer. Ele sempre acha que ele é o coitado, que as coisas ruins só acontecem com ele, né? Que tudo de ruim acontece com ele. Que só ele que tem o sentimento pior da face da terra, que ninguém entende ele, né? E ele está sempre buscando alguém para salvar a vida dele. Ele não tem vontade própria, ele não quer ter vontade própria. Porque se ele tiver vontade própria, as pessoas vão saber que ele consegue dar conta da vida dele. E se ele der conta da vida dele, ele não vai ser vítima. E aí, como é que fica? Né? Então, vítima, você precisa entender assim, ó, que tudo que ele faz é porque ele quer chamar atenção, ele quer o teu amor, ele acha que que ele precisa ser amado por todo mundo, ele não sabe se sentir rejeitado, né? Rejeição para ele é sentimento de morte. Nunca tire nada dele. Se você tirar alguma coisa dele, ele vai te culpar pro resto da tua vida. É dramático. Pensa numa pessoa dramática. Né? Vítima é muito dramático. Como que a gente vai ajudar ele? A gente tem que mostrar para ele que às vezes a crítica que você faz ou que as pessoas fazem não é para ele, não é para ele. E sim a crítica ou o que acontece é o resultado da ação que ele tomou, da consequência. Você tem que mostrar para ele que às vezes aquilo que ele viu de negativo é uma oportunidade e não uma rejeição. Né? Que ele tem que tirar um aprendizado das coisas que ele vive e não se sentir aí o pobre coitado, onde as pessoas precisam ajudar ele o tempo todo. Pessoas de mais idade, elas têm o sabotador vítima muito forte, né? Porque elas querem o carinho e a atenção dos filhos, elas se sentem sozinhas, isoladas, então o que elas começam a fazer? Acionam o vítima.
né? Aí vão lá e falam para a família inteira, ah, meu filho me rejeita, né? E fulano isso, fulano aquilo, para quê? Para chamar atenção. Ela precisa chamar atenção, certo? O hiperracional é aquela pessoa que está sempre focado na lógica, emoção e sentimento para ele atrapalha. Ele precisa ter uma razão para tudo. É o tipo de paciente que, às vezes, se você falar para ele que existe um passo a passo e que já deu certo com alguém e o resultado é X, Y, Z, ele engaja no tratamento. Ele precisa entender intelectualmente tudo o que acontece por trás da tua indicação. Se você fala assim, ah, eu trabalho com técnicas de coaching em neurociência, PNL, comportamento, enfim, ele vai dizer para você, tá, e aí? Me prova cientificamente que esse negócio funciona. Ele precisa de lógica, ele precisa de razão, né? E ele é uma pessoa muito inteligente, então ele vai procurar um jeito de te intimidar se você não souber a resposta. E se você não sabe a resposta, você não serve para ele, né? Ele sempre vai achar que sentimento atrapalha o tratamento, né? Pessoas emotivas demais não servem para acompanhá-lo, né? Se você começa muito com essa história de gratidão, pensamento positivo, meditação, enfim, ele vai achar que aquilo ali não é para ele, porque não existe lógica, não existe razão, né? Ele precisa de coisa que realmente é comprovada lá cientificamente. Ele sempre vai falar que a mente racional é a mais importante. E que se a mente racional é a mais importante, ela tem que ser protegida de coisas desagradáveis, como, por exemplo, as emoções. Emoções e sentimentos. Se você começa a mandar mensagem para um hiperracional com muito coraçãozinho, ele é capaz de te bloquear no WhatsApp. Ele não quer saber de coisa muito emocional, né? E porque ele busca muito a lógica, ele às vezes acaba sendo sarcástico e arrogante com você, se você falar para ele que é para ele fazer uma meditação, por exemplo. Ele vai começar a dizer para você que não existe lógica comprovada em cima de o fitoterápico, por exemplo. Qual é a empresa que faz isso? Sabe? O hiperracional busca muita lógica e a razão. O que você tem que fazer? Você tem que falar para ele que às vezes uma terapia alternativa pode ser, sim, uma coisa legal para ser feita. Você tem que falar para ele que ele pode ser cientista, que ele pode experimentar. Você tem que falar para ele que o não ele já tem, então ele pode tentar fazer alguma coisa diferente. Permita-se experimentar algo diferente. Eu entendo que você busca lógica e razão, mas quem sabe se você experimentar aí meia horinha por dia para X atividade, a tua realidade não muda. Então, o hiperracional, você tem que negociar com ele a história da razão, tá? E se ele falar que ele não vai fazer, ok, o resultado é dele. Você pode sugerir, teu papel é sugerir algumas alternativas, mas a decisão é dele, tá? O hipervigilante vai ser aquela pessoa que vai chegar no teu consultório e vai dizer que tudo já deu errado na vida dele, que você é mais uma pessoa, tua última tentativa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai estar sempre com foco naquilo que vai dar errado. Ele te procurou, mas te procurou já achando que vai dar errado. Ele é uma pessoa muito focada em risco e ele busca muita segurança. Ele tem muita ansiedade por aquilo que vai acontecer. Então, ele já acha que se ele te procurou para perder peso, ele vai perder 10 quilos em uma semana. É uma pessoa que está numa vigília constante, muito grande. Então, ele acaba sendo muito desconfiado com os outros. E ele sempre acha que os outros vão estragar as coisas. Então, o que ele faz? Ele começa a ter plano A, plano B, plano C. Ele vai te perguntar assim, doutor, se esse tratamento aqui não der certo, qual a alternativa que eu tenho? Ele vai buscar muitas alternativas. Ele vai estar sempre achando que se algo der errado, ele tem uma solução, ele tem uma alternativa. Ele não precisa ficar estagnado esperando as coisas acontecer. Dê alternativas para uma pessoa que é hipervigilante para evitar essa ansiedade dele,
Como ele já teve vários erros no passado, ele acredita que esses erros podem acontecer de novo, né? E se eles podem acontecer de novo, eu preciso entender quais são as regras, né? Quais são as alternativas que eu tenho no meu caminho, na minha jornada, para que dê certo, porque ele sempre vai achar que vai dar errado, né? O paciente de peso, né, que controle de peso, que é hipervigilante, ele já diz, eu vou tomar isso aqui, mas da outra vez que eu tomei não deu certo. Aí você vai lá e fala, não, mas é que agora você tem acompanhamento, assim, 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 e eu trabalho com mudança de comportamento. Não sei não. Não sei se esse negócio vai dar certo. Tá, até vou tentar, mas não sei se esse negócio vai dar certo não, sabe? Ele vai estar sempre duvidando que aquilo ali pode dar certo. Ele sempre vai achar que a vida está cheia de desafios, de perigos. Então, ele tem que ficar alerta. Ele tem que ter plano A, B e C para resolver as coisas da vida dele. Você, para mostrar para ele que as coisas podem dar certo, você só precisa começar a mostrar que a vida não é tão cheia de perigo assim. Que ele tem que viver um momento, uma coisa de cada vez. Né, e que ele tem que começar e terminar, que não adianta ele fazer 1000 planos, né, achando que alguma coisa pode dar errado e não colocar nada em execução. Né? O hipervigilante ele tem tendência a ser negativo, então você tem que mostrar para ele que ele tem que ter foco em coisas positivas. Você tem que mostrar para ele que ele tem que valorizar as pequenas conquistas. Que não é porque aconteceu algo fora do controle que tudo vai dar errado, porque ele não se preveniu. Não, tudo pode ser ajustado, é só ajustar a rota. Né? Então, ele não precisa viver com esse excesso de ansiedade. O futuro vai vir, mas o futuro a gente não sabe como que vai ser. O hiperrealizador é o cara que tem muito foco em meta, resultado, adora desafio e tem tendência a ser workaholic. Se você tem um paciente que ele é hiperrealizador, que adora fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele vai adorar um desafio, ele vai adorar uma meta. Né? Ele vai mostrar para você que ele consegue, apesar da rotina estressante dele, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ele vai entregar o resultado que você quer. Ele é uma pessoa que se orgulha muito do sucesso e do resultado, porque ele acha que tudo na vida dele depende só dele. E ele está aí numa autoavaliação constante. Ele também é uma pessoa que às vezes pode se desligar das partes emocionais, e isso acaba aí, às vezes, até fazendo com que ele não consiga ter bons relacionamentos aí duradouros. Ele tem tendência a se sentir sozinho e às vezes até passar por momentos assim de depressão. E ele é uma pessoa que não se permite momentos de tranquilidade. Ele descansa trabalhando, lendo livro. Se ele tiver que ficar em um momento sem fazer nada, para ele é um terror. O hiperrealizador ele precisa estar sempre aproveitando os minutinhos lá do tempo dele. O hiperrealizador ele vai achar que ele sempre precisa ser melhor naquilo que ele faz. Por isso que ele cumpre meta, porque ele quer ser melhor. Se ele não pode ser excelente, ele não faz. Esse é o grande defeito do hiperrealizador. Aí ele vai dar desculpa do quê? Já estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não tive tempo para fazer isso aqui, outra hora eu faço. Não tive tempo, não estou com tempo para academia porque eu estou fazendo um monte de coisa agora, então deixa para depois. Não tive tempo de fazer aquele exame porque eu estou sobrecarregado no trabalho e não sei o quê, mas na verdade nem é. Ele já sabe que o resultado vai dar ruim, então ele acaba até nem fazendo. Ele busca muito sucesso e ser bem sucedido. E quando ele vê que ele não vai ser bem sucedido, ele desiste de fazer, dando a desculpa de que ele já está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Ele, como eu já falei, é uma pessoa que busca muito resultado, e acha que emoção, sentimento aí não ajuda em nada. Como que a gente vai fazer para ajudar o hiperrealizador? A gente precisa mostrar para ele que às vezes o fazer menos é o que dá mais resultado. Que ele tem que fazer uma coisa de cada vez. Que ele tem que começar e terminar. Que ele tem que ter um tempo também para ele relaxar. Que ele não precisa ser a pessoa que mais faz.
né? E ele tá sempre buscando ser acima da média, mas ele não precisa ser nem sempre e em tudo acima da média. Você tem que mostrar que existe um caminho, né? E que esse caminho vai dar certo, mas ele precisa entender que para dar certo existe um passo a passo, né? E tudo tem um tempo para ser feito para a gente conseguir, certo? Resumindo um pouquinho aqui os nossos sabotadores. Já falei pra caramba, né? 1 hora e pouco aí falando de sabotador, isso porque eu resumi. Né? Então, vocês têm muita coisa para ler. Então, o nosso sabotador controlador, ele é motivado pela independência e ele tem um estilo de afirmação. O nosso controlador hiperrealizador, ele é motivado pela aceitação e ele tem um estilo de afirmação. O sabotador inquieto, ele é motivado pela segurança e ele tem um estilo de afirmação. O insistente, ele precisa de independência e ele gosta de conquistas. O prestativo, ele é motivado pela aceitação, né, e ele tem um estilo de conquista, ele quer conquistar todo mundo, né? O hipervigilante, ele é motivado pela segurança, ele quer ter segurança, né? E ele tem um estilo também de conquista. Ele quer se sentir seguro naquilo que ele vai conquistar. O sabotador esquivo, ele é motivado pela independência e ele tem um estilo de evitar. Ele evita tudo aquilo que não é legal na vida dele. O vítima, ele é motivado pela aceitação, né? E ele tem um estilo também de evitar. Se ele puder evitar alguma coisa na vida dele para ter conflito, coisas desagradáveis, ele evita, né? E o hiperracional, ele busca segurança e também tem um estilo de evitar, né? Se ele não vê uma razão para aquilo ali, ele não vai em frente, ele evita, né? Então pense sempre assim, né? Que nós somos motivados por alguma coisa porque a gente tem um determinado estilo de vida, né? Então veja quais são os teus motivadores que darão mais alto, né? E o que está te motivando aí a ele ser assim alto. O que cada sabotador tem medo? O insistente tem medo da crítica. O prestativo tem medo da rejeição. Hipervigilante tem medo do risco. Inquieto tem medo de perder uma oportunidade. O controlador, medo de perder o poder. O esquivo tem medo do confronto. O hiperrealizador, ele tem medo do ócio. Vítima tem medo de responsabilidade. E o hiperracional tem medo de emoções. Emoções atrapalham a vida dele, né? Então, a gente tem aqui, né, o prestativo, né, os grupos ali que acabam se apoiando aqui, né, de sabotadores, né? E a gente precisa entender, assim, ó, que o nosso sabotador, ele muitas vezes, né, no relacionamento aí que a gente tem no nosso dia a dia, ele pode despertar o sabotador do outro, né? Ou o nosso sabotador, ele pode despertar a mente sábia do nosso colega. Então, o meu modo de atuação pode fazer com que o sabotador do meu marido, filho, parceiro de negócio, cliente, enfim, se sabote também, ou que ele entre no modo sábio. E agora, você conhecendo os seus sabotadores, fica mais fácil de você entender, né, por que algumas pessoas, às vezes, são tão conflitantes em um meio e algumas são tão apaziguadoras, né, que fazem com que gerem, né, harmonia. Quando a gente identifica os nossos sabotadores que atrapalham a nossa vida, a gente consegue negociar com eles, mas isso é vigília constante. Lembra lá atrás, lá no comecinho da aula, que a gente falou que o sabotador é prática, que para você mudar a realidade é uma prática, né? Então, você tem que identificar quando os seus sabotadores atrapalham,
né? E você tem que identificar quando os teus sabotadores te ajudam, quando eles guiam você para a mente sábia, tá? Para enfraquecer sabotadores, vamos lá agora. Enfraquecer sabotadores. Peguem aí os seus sabotadores. Olhe para eles. Tá? Pegue o seu resultado e olhe para eles. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais foram os 2 ou 3 maiores aí que você tem de sabotadores. Tá? Se o teu sabotador é prestativo demais, pare de alimentar o teu prestativo. Se o teu sabotador mais alto foi hiperracional, pare de alimentar ele. Então, veja aí quais foram os teus sabotadores com nota maior. Pare de alimentar os teus sabotadores, tá? Pense assim, ó, que o que você teve de resultado até agora foram os teus sabotadores e não foram você. Se você não tem o sucesso financeiro que você gostaria de ter porque você não cobra consulta, é o teu sabotador prestativo que te impede de fazer isso. Então, não é você, é o teu sabotador. Se o teu sabotador faz isso, a partir de agora, quando você agir no modo sabotador, rotula ele. Esse pensamento e essa atitude é por causa do sabotador X e não por causa do meu pensamento. Comece a praticar exercícios de sabedoria. Exercício de sabedoria, o que é? É você mostrar que você controla a sua mente, não é a tua mente que te controla. Tá? Isso é sabedoria. E a gente tem uma técnica ali na frente também que é exercício de sabedoria. Alimente a mente sábia do outro. Você pode escolher a partir de agora se você quer despertar o sabotador do outro ou se você quer alimentar a mente sábia dele. Tá? Alimentar a mente sábia dele é gerar empatia e ressignificar aquilo que aconteceu. Nem tudo é tão ruim que não possa gerar um aprendizado. Então, ressignifica. Entra na mente sábia do outro. Não ativa o sabotador dele, né? A partir de agora, você está estudando os sabotadores. Então, você sabe que os comportamentos dos outros, às vezes, são inconscientes. E você pode ativar o sabotador dele ou ativar a mente sábia. Praticar empatia, ressignificação. Você pode mostrar para as pessoas que existem sabotadores internos e inconscientes. E você pode ajudar as pessoas a descobrir. Você pode perguntar para elas assim, o que você ganha sendo prestativo demais? O que você ganha sendo perfeccionista? O que você ganha sendo racional demais? O que você está ganhando aí sendo vítima? O que você perde sendo assim, assim, assim? Então, ajuda a pessoa a identificar o sabotador dela. E coloca limite ao redor dos sabotadores. Negocia com eles. Diz, olha, ok, até agora foi assim. Daqui para frente vai ser de outro jeito. E começa a treinar, começa a colocar limite. E aqui é a maior ferramenta de modelo mental que você tem que praticar, aprender e decorar na tua vida. Sabe? Tira uma foto, grava, fixa. Eu mandei lá essa fotinho lá na área de membros de vocês, mas tenha ela na mente pro resto da vida de vocês. Se você conseguir gravar isso daqui, você vai saber trabalhar completamente com os processos de autossabotagem na tua vida e na vida do teu paciente. Você tem que entender assim, situações externas acontecem na nossa vida, né? É como se a gente tivesse uma anteninha. Vai acontecer muita coisa ao teu redor. As pessoas, as circunstâncias, o mundo, nada vai acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse. Só que a partir do momento que entra na tua mente, você tem 2 caminhos para dar para tudo o que acontece. Para tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, tudo. 2 caminhos. Ou você dá o caminho do modo sabotador ou o caminho do modo sábio. O modo sabotador vai fazer com que aquela situação externa que aconteceu, que você viu, ouviu, sentiu, que alguém falou, enfim,
se transforme num pensamento negativo, num sentimento negativo e numa ação reativa. Isso é trabalhar no modo sabotador de vida. Ação reativa, o que é? Você vai explodir, você vai gritar, você vai falar, você vai fazer algo que não devia, você não vai fazer alguma coisa que você devia fazer. Isso é atuar no modo sabotador. Só que o outro caminho, que é o modo sábio, ele faz com que tudo aquilo que aconteça ao nosso redor, a partir do momento que entra na nossa mente, a gente vai gerar um pensamento positivo, um sentimento positivo e uma reação proativa. A gente vai fazer aquilo que deve ser feito. A gente vai fazer aquilo que tem que ser feito para ativar o nosso modo sábio. E assim, ó, a grande sacada da vida, a partir de agora, é que vocês têm que entender é que não importa o que acontece lá fora. Não importa o que aconteceu contigo até ontem. O que importa é aquilo que você vai fazer com aquilo que aconteceu contigo. Então, mesmo que você tenha um pensamento negativo e um sentimento negativo, você tem como mudar o teu modelo mental. Mudando o teu modelo mental, você começa a ter pensamentos positivos, sentimentos positivos e ação proativa. Você entra no modo sábio. Então, a partir de agora, viver no modo sabotador é opção tua. Viver no modo negativo é opção tua. Porque isso aqui, se você aprender só isso aqui, o curso todo, você tira nota 10 na vida. Não só no curso, mas é na vida. Né? Porque tudo o que acontece na nossa vida não depende da gente. Né? Depende daquilo que a gente, da importância que a gente dá. Aí vamos voltar lá para aquela frase. Não importa o que fizeram com você, o que importa é aquilo que você faz com o que fizeram com você. Né? Isso daí é a maior reprogramação mental que existe, né, que vocês podem começar a colocar em prática agora, tá? Então, entender que pensamento negativo, sentimento negativo, se você mudar o teu modelo mental, eles se transformam em positivo, tá? E o poder do sábio, como que você vai fazer para ativar o poder do sábio? Ativar o poder do sábio é você começar a ter empatia. Né? É você começar a ter sentimentos fortes envolvidos com reserva emocional em baixa. É você entender assim, ó, que toda emoção e sentimento, né, que existe podem ser ressignificados. Né? E desliga a emoção, às vezes, da coisa. Começa a entender, assim, que as pessoas têm direito de pensar aquilo que elas querem, né? Comece a explorar mais, a descobrir mais sobre aquilo que está acontecendo antes de você decidir, né? Antes de você agir, antes de você entrar em ação, né? Comece a inovar, né? Às vezes uma ideia nova que você faz, algo novo que você faz, te dá um resultado excelente. Então, comece a experimentar coisas diferentes. Comece a navegar alinhado com os seus valores, com o teu propósito de vida e com aquilo que você realmente entende como sendo profundo, né? E comece a ativar o teu sem interferências do teu sabotador. Ativa a tua mente sem interferência do teu sabotador, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta, enfraquecer sabotador, mudança de modelo comportamental e ativar o poder do sábio é uma ferramenta que você tem como trabalhar com todos os teus pacientes a partir de agora, tá? E uma outra ferramenta que você pode trabalhar com o teu paciente é a técnica dos 3 presentes. A técnica dos 3 presentes consiste assim, em você identificar qual é o padrão de autossabotagem que o teu paciente está vivendo, né? Você tem agora uma série de coisas para estudar ali sobre sabotadores. Então, você vai ter como identificar um processo de autossabotagem no teu paciente. E comece a perguntar para ele assim, ó, me dê 3 opções de como que seria a tua vida se você não pensasse assim. Essa é até uma técnica que você pode trabalhar crenças, né? Me dê 3 opções de como que seria a tua vida se você não pensasse desse jeito. Esses 3 pensamentos que o teu paciente vai te dar, são 3, você deve falar para ele que então, a partir de agora,
São 3 presentes que você tem na sua vida que você vai poder usar quando acontecer tal situação. Tá? Então, a técnica dos 3 presentes, ela é muito interessante, sim, ó, porque você também consegue ampliar a visão do paciente, você consegue fazer com que ele enxergue possibilidades novas e você consegue fazer com que ele não veja só o lado negativo daquilo que está acontecendo. Né? Ele desistiu, ok, no lugar de desistir, coloca 3 alternativas. Ah, ele deixou de cumprir a tarefa. Ah, no lugar de cumprir a tarefa, quais são 3 alternativas que você pode dar? Deixa ele falar. Quando ele te falar, devolva para ele dizendo assim, então agora eu tenho 3 presentes para te dar. No lugar disso que você falou, que você não estava conseguindo, que você estava se sabotando, você tem 3 novas possibilidades de negociar com os teus sabotadores. Técnica dos 3 presentes. E para aprender a controlar os sabotadores, é você começar a pensar assim, que hoje o teu resultado está assim. Marque a data e marque quais foram os teus sabotadores maiores. Eu tenho um arquivo no meu computador, onde eu tenho as datas e eu tenho os gráficos. Então, cada teste que você fizer, tira um print dessa telinha aqui, tá? Coloca a data, coloca até um resuminho, assim, estava acontecendo assim, sabe, na minha vida, assim, sabe? E começa a observar o que muda, tá? Por isso que é importante você fazer essa avaliação sua a cada 3 meses, 3, 6 meses, enfim, tá? Algumas pessoas falam, né, em fazer esse teste com o teu paciente. Eu não vejo nada que impeça. É um teste gratuito, tem um link lá, você pode passar, né? Você pode até levar, assim, como se fosse uma atividade lúdica de falar sobre sabotadores, né? E você pode até passar para ele como que seria o situacional dele, tá? Quando a gente entrar na parte de emagrecimento, a gente vai falar de novo sobre sabotadores e como que a gente pode lidar ajudando, né, o paciente a não se sabotar conforme o perfil dele. Né? Então, agora, no paciente, de modo em geral, eu já dei uma pincelada para vocês. Né? E depois a gente vai voltar a falar nele sobre emagrecimento. Isso aqui é uma telinha que eu sugiro sempre que vocês tenham até impressa lá, sei lá, plastificada, ou que vocês mostrem no atendimento, enfim, né, para fazer com que o paciente entenda que tudo aquilo que ele está vendo na vida dele agora, né, ele vai criar na realidade dele, vai criar no mundo dele. E isso vai fazer com que ele seja quem ele é, com que ele faça as coisas que ele está fazendo e com que ele tenha os resultados que ele tem. Então, a partir de agora, se você entende quais são os teus sabotadores, você começa a ver a tua realidade de forma diferente. Se você quer mudar alguma coisa, você precisa criar no seu mundo algo diferente. Né? Se você quer ser uma pessoa diferente, você tem que começar a fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes e formar um novo ciclo da realidade, como a gente falou lá no comecinho da aula. Tá? Então, ser, fazer e ter determina a minha realidade. Se eu quero coisas diferentes na minha vida, eu tenho que começar a fazer coisas diferentes também, tá? E aqui, para fechar, né, uma lembrança que a vida não é uma corrida de velocidade, ela é uma corrida de resistência. Então, se você aprende a negociar com os seus comportamentos, emoções, pensamentos, sentimentos, sabotadores, enfim, você cria resistência. E se você cria resistência, você chega mais longe, porque você está preparado para isso. Né? E sobrevive quem está mais preparado. Né? Então, comece aí nessa busca aí pelo autoconhecimento e comece a gerar aí empatia e ressignificação pelos teus pacientes. Entenda aí, né, como que você está tendo os teus resultados e muda a tua realidade. A nossa realidade, ela pode ser mudada. A nossa realidade, a gente cria, né? Mas para a gente criar, a gente precisa começar a enfrentar de verdade quem a gente é, né? A gente precisa entender que para a gente fazer coisas diferentes, a gente tem que ser diferente, né? A gente vai ter resultado diferente. Então, o teu conhecimento com a prática do dia a dia, né? Com
1 minuto por dia no teu campo de batalha vai te dar uma vida inteira de paz. Certo?